Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos abordar hoje um assunto que vem causando uma mudança muito grande no nosso país, especialmente na administração pública. E nós que estamos acompanhando o noticiário nacional, percebemos até que a corrupção é um assunto tão gritante no Brasil que agora, quando apareceu aí há cerca de 2 anos, um juiz federal de nome Sérgio Moro conseguiu, com o seu trabalho, revelar situações que não só estavam contaminando todos os segmentos administrativos do país, como estava dando um prejuízo enorme e um rombo incomparável nas finanças públicas e nos setores administrativos do país. E o doutor Sérgio Moro chegou a virar estrela nacional, tendo sido esse final de semana aplaudido num teatro em Curitiba, por quase 2 minutos, com um grito, que só eram vistos nas apresentações da banda dos Beatles. E isso mostra a sede e o desejo de justiça que a população brasileira tem e demonstra também que o fato novo da política brasileira é o combate à corrupção. E a estrutura administrativa do Brasil, existe os órgãos de fiscalização. E são caros. É muito dinheiro da arrecadação pública que se gasta para manter essa estrutura de fiscalização. Para você ter uma ideia, só o Tribunal de Contas consome cerca de quase 200 milhões de reais por ano para fiscalizar a administração pública, para controlar e impedir que o abuso com o recurso público seja feito. E o que é que nós estamos vendo aqui no Espírito Santo, já na finalização desse mandato dos prefeitos municipais? É a prática contínua e permanente de corrupção deslavada e feita à luz do dia. E muitas delas, contando com a omissão do Tribunal de Contas, que não fiscaliza severamente aquelas denúncias que chegam no seu dia a dia no tribunal, mostrando claramente aquilo que a população reclama, que é principalmente nos contratos de lixo, de limpeza das cidades, onde aqui, na capital do estado, nós temos um contrato de limpeza pública que é o maior exagero, que é o maior escândalo. E isso já vem de administração em administração e ninguém apura isso. Ninguém verifica quanto é que custa limpar Vitória. O que a gente sabe é que, além de limpar a rua, a empreiteira responsável pelo lixo aqui limpa, inclusive, os cofres da prefeitura, porque a prefeitura está quebrada em função desses contratos que são o que consomem todo o recurso. É assim em Linhares, é assim em Guarapari, é assim em Barra de São Francisco, é assim em Nova Venécia, é assim no estado inteiro, é assim em Cachoeiro. E ninguém toma providência. O sujeito rouba desavergonhadamente e os órgãos de fiscalização não se preocupam. Agora existe um tal de rotativo, que é a maior fonte de roubo, que é demonstradamente um serviço em que quem leva menos leva 15% da arrecadação dele. Isso é
uso desses contratos. E eles são denunciados e são, no Tribunal de Contas, chancelados como legais. O transporte de ônibus escolar é outra vergonha. Tem município que paga 11%, 12% do quilômetro do transporte escolar, quando o preço é R$ 4,00, R$ 3,50. E se for para a concorrência, tem quem faz por R$ 2,50. E ninguém toma nenhuma providência. Ninguém é capaz de impedir. Cada viagem que você faz em cada município, você se defronta com essas reclamações, que são de conhecimento público. A aplicação de recursos em superfaturamento direto, fora as obras. E os municípios sem realização de nenhum trabalho público. Os prefeitos, praticamente todos eles, abaixo do nível possível de aprovação. Tem prefeito com 2% de aprovação. E nós, então, fazemos esse apelo às autoridades que passem a não esperar o crime acontecer, não esperar aquele mau administrador se enriquecer para depois tomar providência. É preciso que os órgãos de fiscalização ajam com antecipação, que apurem os processos de licitação, que verifiquem se aquilo está dentro do preço de mercado, para não permitir que aquilo seja executado e depois de tudo executado, o dinheiro ter sumido, fazer o trabalho de punição. Até porque o índice de devolução no Tribunal de Contas é menos de 10% do que ele condena. É menos de 10% do que ele condena. E nós não podemos ver isso sem fazer essa reclamação, porque na prática o que acontece? Quando a crise vem como veio agora, de onde sai a solução? É punir os servidores efetivos. Porque ninguém tem coragem de demitir os comissionados. Ninguém tem coragem de cortar os contratos. Ninguém tem coragem de cortar o custeio. E nós ainda temos aqui no Espírito Santo agora esse novo exemplo, de que quem faz tudo certinho como a Assembleia Legislativa fez, tem que ser punido. E a Assembleia, nesse LDO que está aqui, está sendo punida porque fez o dever de casa, fez economia e deu exemplo. Porque isso, na verdade, se esse orçamento for aprovado, nós vamos dando o carimbo de que vale a pena você não cumprir, vale a pena você não contribuir em fazer economia para dar exemplo para os outros poderes. Vai chegar aqui, talvez amanhã, o projeto do Judiciário. Sem conhecer o projeto, com certeza eu imagino que os cortes para resolver o problema do Judiciário não vão estar em cima dos comissionados, não vão estar em cima do custeio, vão estar em cima dos funcionários. É isso que nós precisamos de ver, é que mudou os tempos, mudou a economia. Não dá mais para ter inchamento de folha, não dá mais para ter contrato superfaturado, não dá mais para ter despesas desnecessárias, porque essas despesas, esse tanto de gente que não são os efetivos, que não são a estrutura do poder, é que acabam criando essa instabilidade na administração pública. E nós precisamos contar com todos aqueles que querem o bem da administração pública e que querem a administração pública realizando obras. Nós temos que denunciar a corrupção, porque existe um sentimento impregnado na administração pública de que as pessoas querem cada vez mais solapear o patrimônio público. São muito poucas pessoas que querem tratar o poder público como um poder do conjunto da sociedade.
A maioria quer tratar como um poder da pessoa que está gerindo. E esse é um grande equívoco que levou o Brasil a esse desgaste e levou o Brasil hoje a ser um país de pouca confiança no mundo, porque nós estamos vendo que a cada passo que dá uma apuração, você encontra um sistema infiltrado de desvios, que não tem ninguém que governa, que consegue ficar livre dessa massa de corrupto que infiltra dentro das administrações para desviar a obra principal do gestor, que é atender a população. Nós estamos num país que hoje essas pessoas controlam a máquina pública, direcionam a máquina pública para os terceiros, para aqueles que querem praticar corrupção, e compromete até a capacidade de gestão de qualquer um que está no comando da administração pública, em função de que as autoridades não tomam providência na base do problema. Porque se você for avaliar direitinho todo esse processo que está girando em torno da Lava Jato, você vai ver que a corrupção não está na cúpula. A apuração do que está sendo feito está na base, está naqueles que são servidores públicos e que, se tivesse lei, se tivesse a rigidez na aplicação, não teria comprometido o gestor principal. Porque você, na gestão de um poder, você nunca tem condições realmente de tomar conta de toda a situação sem contar com a confiança dos seus subordinados. E se os seus subordinados não sofrem nenhuma verificação dos órgãos de fiscalização, não sofrem nenhuma pressão desse sistema de fiscalização, como que você vai tomar conhecimento de que está sendo feita alguma coisa errada, a não ser quando a apuração identifica o erro e intima o gestor para poder prestar conta dele? Nós precisamos, então, de fazer com que todo mundo que esteja no serviço público, como servidor, passe pela mesma rigidez que passa quem se candidata. Porque você, para ser candidato, tem que ter todas as certidões, tem que ter todo tipo de pressão e fiscalização. Mas não se faz aquilo para aqueles que vão assessorar quem está comandando. E essa massa de inteligência do mal no Espírito Santo e no Brasil é que entram dentro do poder te jurando fidelidade, te jurando trabalhar honestamente, e que, quando você descobre, infiltra junto com a máquina da corrupção e te causa um transtorno que você, às vezes, perde a condição de continuar na vida pública em função daqueles erros que foram cometidos, que começam pequenininhos, mas que contaram com a contribuição daqueles que são obrigados a fiscalizar e que não fiscalizam. É comum e é até possível que um prefeito, pensando que está fazendo bem, sendo traído, às vezes, por aquele que lá na ponta do problema, na licitação, na assinatura do contrato, lhe jure lealdade e que está tudo certo, e que, fazendo errado, vai comprometer a sua honra na administração. Mas por que isso ocorre? Porque os órgãos de fiscalização não criam o controle, e muitos dos fiscalizadores estão envolvidos na corrupção. Não tem como ter corrupção só no Executivo se não tiver a conivência dos poderes fiscalizadores, se não tiver a conivência do Tribunal de Contas, se não tiver do Ministério Público. Não é possível uma gestão sofrer uma apuração severa ao ponto de ser julgado responsável se não tiver os meios de fiscalização na base do problema participando daquilo. E a gente sabe que muitos problemas são com autoridades coniventes com safadeza. E aqui a gente tem um caso que pode ser citado como comprovação disso, que é o caso de Itapemirim, onde as autoridades se juntaram para ajudar a solapear o dinheiro do município e estão fazendo, inclusive, documentos e dando atestado de que está tudo certo, quando, na verdade, se vai apurar. Tem, por exemplo, terreno que vale 100 mil comprado por 1,2 milhão.
isso na cara da sociedade. Então a culpa é só do Executivo? Nem sempre. Às vezes o Executivo é a última porta da responsabilidade. Mas a responsabilidade, às vezes, está naqueles intermediários da lei que recebe, tem função pública para fiscalizar e vão lá e passam a mão na cabeça e levam os famosos percentuais, 10, 30, 20, 40% por fora para poder legalizar a corrupção nesse país. A corrupção está mais nas autoridades do que nos gestores. É só examinar e é só levantar esse questionamento que vocês vão ver que existe muita gente com capa de autoridade dando poder e dando cobertura à corrupção nesse país.